Paz do Senhor, igreja. Amém. Oh, glória. Vou trazer um texto aqui da palavra de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Êxodo 3. Eu vou ler os 5 primeiros versículos. Desde o início, a vida de Moisés foi um plano de Deus, né? Deus fez um plano na vida dele. Desde que ele nasceu, ele já foi ali escondido pela mãe, no momento mais difícil, e depois colocado no rio, e encontrado pela filha do faraó, e criado pela própria mãe, que tinha que escondê-lo para não perder o filho. Você vê um plano de Deus na vida de Moisés. Na verdade, não só o nascimento de Moisés é planejado, como toda a vida é planejada por Deus. Às vezes a pessoa acha que ela não foi planejada, né? Tem gente que, não, eu fui um bebê que não foi planejado pelo meu pai, talvez não foi planejado pela minha mãe, mas toda a vida é planejada por Deus. É impossível que haja vida sem o plano de Deus para essa vida. Deus já conhece todas as coisas e Ele tem um plano para cada vida. É incrível como essa pessoa pode não ter sido planejada ou intencional para o seu pai ou a sua mãe, mas Deus já o conhece pelo nome, já sabe quem ele é e já tem planos para ele, mesmo antes de nascer. O texto diz em Êxodo 3, a partir do primeiro versículo: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Miriam, e o levou o rebanho através do deserto, e chegou ao monte de Deus, Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, ou de um arbusto, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão. Por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu-lhe: eis-me aqui. E disse: não chegues para cá, antes tira o sapato dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Amém? Amém. Aqui já há muitos anos, depois do nascimento de Moisés, mas Deus tinha planejado toda uma história para ele. Deus falou: olha, vai nascer, vai ser escondido, não vai cair na cilada dos egípcios que estavam matando todos os meninos da época, vai ser colocado no rio, encontrado pela filha do faraó, vai ser criado pela própria mãe, como babá sem a filha do faraó saber. Depois, quando crescer, vai confrontar o faraó, trazer sobre o Egito as 10 pragas, vai libertar o povo, vai levar através do mar, através do deserto, até a terra de Canaã, que eu prometi ao meu povo. E Deus escreve a história de Moisés. E é uma história assim, meus irmãos, que é incrível, mas quanto tempo você acha que levaria para que tudo isso acontecesse? Tem um estudo no Egito, que um homem é formado ali perto dos seus 40 anos, já estudou tudo que tinha para estudar, um egípcio erudito, né? Não é um egípcio qualquer, não era um trabalhador, não era um escravo, ele foi criado dentro da casa de Faraó. Ele tem ali um tempo para confrontar o Faraó, um tempo para levar o povo até a terra de Canaã. A verdade, meus irmãos, é que até os 40 anos de Moisés dava tempo para ter feito tudo isso. Dá tempo para ter feito tudo isso. Mas o que acontece é que algumas coisas atrasam o tempo de Deus na vida de Moisés. E olha, eu estou falando de Moisés, provavelmente no Antigo Testamento, o segundo maior nome. Depois de Abraão, Moisés. Talvez depois de Moisés, Elias. São os 3 maiores nomes do Antigo Testamento. De tal forma que Moisés é respeitado não só entre os cristãos, mas também entre os hebreus e até entre o pessoal de Maomé, ele também é bem respeitado.
é um nome importante de Moisés. Mas Moisés passa 40 anos vivendo no Egito como filho da filha de Faraó. A sua mãe lhe ensina sobre o Deus dos hebreus. E ele aprende na casa de Faraó sobre deuses egípcios. E ele demora até os 40 anos para realmente perceber a sua vocação, o seu ministério, o seu chamado, o propósito que Deus colocou na sua vida. Pois diz lá em Atos 7, que quando ele visita os seus irmãos em cerca de 40 anos, o texto também representa o mesmo texto, a Bíblia também representa o mesmo texto em Êxodo 2, ele vê junto do seu povo, da sua parentela, um homem sendo machucado por um egípcio e o trabalho árduo que se colocaram sobre eles. E achando que não tinha ninguém vendo, ele avança sobre esse egípcio e acaba matando o egípcio. E por que isso acontece? Olha, nesses primeiros 40 anos de Moisés, eu vejo o cuidado que Deus tem com ele. O protegendo quando ele era um bebê, guiando o cesto pelas águas do rio Nilo, até o lugar onde a filha do faraó tomava banho, até o momento em que a filha do faraó tomava banho. Ele é encontrado pela filha do faraó. Por 3 meses antes disso, a sua mãe esconde ele em um armário dentro de casa, para que o pessoal do Egito não descobrisse que tinha nascido um menino, porque naquela época estavam matando os meninos, para que não tivesse muitos homens no meio dos hebreus. Todo este cuidado de Deus é percebido. Deus coloca a sua irmã ali para convencer a filha do faraó a deixar a própria mãe de Moisés cuidar dele. Todo um cuidado de Deus. Você também percebe um cuidado dos seus pais, da própria filha de Faraó, em ensiná-lo sobre todas as coisas. Moisés com certeza era um guerreiro hábil, uma pessoa treinada, uma pessoa que teve um ensinamento muito grande. Na época o Egito era o país mais desenvolvido do mundo, principalmente na área da química. Conheciam bastante também de astrologia, de matemática, inegavelmente, porque as pirâmides até hoje é um mistério para muita gente. E vejam só, todo esse treinamento, todo esse ensinamento, mas quando ele faz 40 anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, né, Estevão fala em Atos, cerca de 40 anos, que também bate com o tempo de um egípcio ter aprendido tudo isso. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu, avança sobre ele, porque agora ele já conhecia o seu propósito. Ele falou: olha, o meu propósito é libertar o povo desse jugo, dessa perseguição, dessa escravidão. Talvez ele ainda não tenha entendido que ele ia libertar o povo de ser escravo, mas ele já tinha entendido que ele não poderia ficar de braços cruzados enquanto o povo sofria daquela forma. E ele desperta para o que está acontecendo, fala: olha, Deus me colocou aqui e me deu essa oportunidade de estar na casa do faraó para que eu possa lutar pelo meu povo. E agora ele toma uma atitude impulsiva e acaba matando aquele egípcio, escondendo aquele egípcio. Até aquele momento, 40 anos, eu vou chamar esse tempo de 40 anos da infância de Moisés. A infância dele até os 40 anos está de bom tamanho, porque até aquele momento ele não tinha um entendimento do que Deus queria para ele. Ele não tinha um entendimento, mas o entendimento veio. Ele ainda novo, né, meus irmãos? Eu estou aqui perto de fazer 37. Gerson acabou de fazer 39, né, Gerson? Ainda novo, graças a Deus, meu irmão. Já começa uma dorzinha aqui, uma coisinha ali. Graças a Deus eu ainda não sinto nada, viu? Graças a Deus. Mas 40 anos já não é mais tão novo assim, né? Mas espiritualmente, esses 40 anos é a infância de Moisés. Ele entende, finalmente, que Deus tem um propósito para ele. O problema é que uma vez que ele entendeu que Deus tem esse propósito para ele, ele colocou na sua cabeça que havia uma urgência de cumprir o propósito.
e com as suas próprias mãos ele tentou começar a trabalhar nesse propósito. E Deus é misericordioso, meus irmãos, porque às vezes a gente tenta com nossas próprias mãos fazer algo, porque nós sentimos em nosso coração que algo tem que ser feito. Queima no nosso coração, fala, eu não posso ver a igreja desse jeito, não posso ver o povo lá fora desse jeito, eu preciso fazer alguma coisa. E aí faz com as próprias mãos, e às vezes esse processo demora anos, e aquilo frustra a pessoa, porque ela está fazendo com a força de suas próprias mãos. Mas Deus é misericordioso, e com Moisés ele nem deixou isso acontecer. Na primeira vez que Moisés tentou, já deu tudo errado. E acaba que ele mata alguém, e no desespero ele esconde na areia, sai correndo, acha que ninguém viu. E no dia seguinte, quando Moisés tenta apartar a briga de dois amigos, de dois hebreus, a palavra de Deus vai contar em Êxodo, a partir do versículo 11, ele pergunta para os hebreus, ele disse, por que feres ao teu próximo? Moisés era curioso, ele gostava de perguntar o porquê das coisas. Ele fala, por que feres ao teu próximo? Por que vocês estão brigando? E um deles vira e fala assim, quem te pôs juiz sobre nós? Pensa em me matar como matou aquele egípcio? E aí ele percebeu que aquilo que ele fez não tinha sido em oculto, mas que as pessoas já sabiam. E ele temeu. E olha como esse homem de 40 anos age. Ele pensa, eu tentei fazer a coisa certa, fiz o meu melhor, não deu certo, o povo que deveria ter gostado do que eu fiz está contra mim, esse povo não me entende, ninguém me entende, ainda vão me culpar do que eu fiz, eu não vou encarar a responsabilidade dos meus atos, e vou pegar caminho e dar no pé. E Moisés foge para o deserto. E acaba-se a infância de Moisés e começa a adolescência dele. Porque as atitudes que ele toma são inerentes de um adolescente. A impulsividade, a fuga, correr da responsabilidade. Não quero mais saber, ninguém me entende. Eu vou para outro lugar onde me entendam. Não quero mais saber do meu propósito, não, ninguém vai definir o meu futuro. Eu que defino o meu futuro. Eu sei que Deus me chamou para isso, mas agora eu vou definir o meu futuro. E ele se manda para o deserto. E quanto tempo ele passa nesse deserto? Quem é que sabe? 40 anos de adolescência. É brincadeira. 40 anos. A primeira consequência dele, e ele percebe que os seus atos têm consequências, porque ele foi protegido por ser filho da filha do faraó. O que ele poderia fazer para ter consequência? Quebrou um item caro, não tem problema. Rapaz, fez prejuízo naquilo que começou a fazer, não tem problema. Olha só, Moisés não foi aparecer no trabalho hoje, não tem problema, é filho da filha de faraó. Mas a primeira atitude que ele fez e realmente teve consequência, mostra que ele ainda era uma criança, porque ele saiu correndo dali. E os homens zombaram dele, os próprios hebreus, falaram, quem te colocou juiz? Quem disse que é tu que manda? E agora em sua revolta, ele foge para o deserto. E ele aceita estar no deserto, em rebeldia. E passa lá 40 anos, como fugitivo no deserto. Meus irmãos, a gente sabe bem o que deserto significa. Deserto significa um lugar de luta, de dificuldade. Deserto significa algo difícil, uma prova, uma provação. O deserto sempre significa algo penoso, algo trabalhoso. E enquanto Moisés tinha passado 40 anos no palácio do faraó, tendo comida à vontade, tendo tudo à vontade, conseguindo tudo o que queria, num piscar de olhos, batia a palma aqui, papá, chegava o servo já com a comida, com tudo certinho, banho quentinho preparado. E agora o deserto. Eu estava vendo uma pregação de um pastor que foi lá para conhecer Israel, e ele falou um pouco sobre o deserto. Ele falou assim,
Rapaz, me chamaram para ir no deserto. E eu falei, pô, deserto, você pensa logo em quê? Em um lugar quente. É ou não é? É deserto, né? Ele falou, eu botei uma camiseta, um shortinho e fui pro deserto. Chegamos lá no meado da tarde. E aquele calor. Quando deu umas 6 horas, senti aquele arrepio, aquele frio. Ele falou, gente, às 7 da noite eu estava doido para abraçar um camelo. No deserto tudo é difícil. Tudo é difícil. É difícil encontrar água, é difícil conseguir comida. É difícil achar o caminho. É difícil construir, é difícil plantar. Tudo é mais difícil no deserto. A terra não para no lugar, o monte está desse lado. Se bater um vento, foi para cá. Você não consegue decorar o caminho, tem que saber se guiar pelas estrelas no deserto. Antes do GPS, antes da bússola. Não dá para andar de carro no deserto, o carro atola. Construir uma casa no deserto não dá certo, tem que ser uma tenda. Porque você refinca ela toda semana, que senão ela vai desabar também, com o mover das areias. Plantar no deserto, o pessoal sempre diz que o Egito só é o Egito por causa do Nilo. Porque se não fosse aquele rio ali no meio daquele deserto, sem chance daquele país existir. E ele passa 40 anos no deserto como um fugitivo. Ele não podia voltar para o Egito, porque ele estava sendo perseguido pelo faraó. E ele tinha uma pena de morte sobre ele. Então no deserto, ele se casa, ele consegue um trabalho, ele constitui família, tem 2 filhos. Mas espiritualmente, é uma adolescência, é um tempo de rebeldia. Por que Deus está deixando eu passar por isso? Por que isso acontece na minha vida? Por quê? Não, eu achei que Deus tinha planejado algo para mim, mas eu vou morrer aqui no deserto. E eu também chegaria à mesma conclusão, porque Moisés já estava com 80 anos, meus irmãos, 80 anos. Quando ele tem uma visão, no meio do deserto, ele vê um arbusto que pegava fogo. E eu vou dizer para vocês, meu irmão, um arbusto pegar fogo no meio do deserto é muito comum, porque o lugar é extremamente seco e o sol forte sobre o óleo da árvore pode fazer a combustão espontânea acontecer. Então, à primeira vista, aquilo não deveria chamar a atenção de alguém que já há 40 anos mora no deserto. Um arbusto pegando fogo. O que intrigou a Moisés é que o arbusto não queimava. Ele pegava fogo, mas não queimava. E ele começou a olhar ali e falou, rapaz, fogo não apaga não. Esse arbusto não vira cinza não. Esse negócio não se destrói não. Esse fogo não consome não. Qual o combustível desse fogo se essa árvore não morre? Mas o arbusto está pegando fogo e ainda está verde. Eu não sei por quanto tempo ele olhou, mas aquilo intrigou a Moisés. Então Moisés se aproxima do arbusto, da sarça. E ele vê uma sarça encandecida, mas ela não se consumia. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor apareceu no meio de uma sarça. Toda vez que fala-se do anjo do Senhor, está falando de Jesus, do próprio Deus. Tanto que 2 versículos depois, a palavra de Deus fala, vendo o Senhor, vendo Deus, ou seja, o anjo do Senhor que estava ali naquela sarça, era o Filho de Deus, o próprio Jesus. Jesus já gosta desse negócio de fogo que não queima, né? Ele já estava andando também no meio do fogo, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, e o fogo também não os consumia. E o que tinha de comum entre o fogo que não consumia a sarça e o fogo que não consumia Sadraque, Mesaque e Abidnego é que Jesus estava ali no meio do fogo, nas 2 ocasiões. E o negócio pegou fogo, mas não se consome.
É interessante a gente ver como funcionava a lamparina antigamente. Porque era um pedaço de pano, que se tocava fogo no pedaço de pano. Mas o pano não queimava, mesmo quando você tocava fogo no pedaço de pano. E a lamparina poderia ser usada por dias, semanas, até meses, antes de ter que se trocar o pano. E toda noite aquela lamparina estava acesa. Tocava fogo no pano, mas o pano não queimava. Quando se queria desligar a lamparina, se cobria a lamparina, acabava o oxigênio, sem oxigênio o fogo não funciona, cortava o fogo, mas o pano estava intacto. Por que o pano da lamparina fica intacto? Quem é que sabe? Porque dentro da lamparina tem muito mais pano do que fora da lamparina. E aquele pano dentro da lamparina, ele está submerso em óleo. E o óleo é atraído por capilaridade para topo da lamparina. E a velocidade que o óleo sobe é maior do que a velocidade que o fogo consegue consumir o óleo. De tal forma que o fogo continua sendo alimentado pelo óleo e a lamparina, o pivô da lamparina, o pano, não pega fogo. Ele só conduz o óleo. Conduz o óleo. E quando o óleo é conduzido rapidamente, aquele pano não pega fogo. O fogo tenta destruir o pano, mas o óleo é que queima. É a unção que queima, o poder é o que queima. E aquilo que acontecia naquele arbusto, a presença de Jesus gerava o fogo. Mas o poder de Jesus era tanto que o fogo estava satisfeito. O fogo estava satisfeito, meus irmãos. E a árvore não se queimava, porque todo o furor e fome do fogo não conseguiam tomar o poder de Jesus para si. Jesus alimentava o fogo mais rápido do que a fome do fogo. Eu acho isso interessante, porque nós fomos salvos pelo sangue de Cristo Jesus. E quem tinha fome das nossas almas era o inferno, o lago de fogo. Mas o sangue de Jesus saciou toda a fome do inferno. E nós não vamos pegar fogo. Porque, de novo, a presença de Cristo saciou até mesmo as chamas. Isso Moisés não conseguia entender naquela época. Ele não entendia por que a árvore pegava fogo, mas não se consumia. E tem gente que não entende por que um pecador pode ser salvo e ser chamado de santo. Tem gente que não entende por que pecados terríveis podem ser perdoados. Aqueles fariseus não entendiam como Jesus poderia virar para alguém e falar: os seus pecados estão perdoados, se o preço do pecado era a morte, aqueles homens não morreram por isso. Quem é esse que até o pecado perdoa? Não se preocupe, o sangue de Cristo sacia a fome do fogo. E o holocausto se findou, o fogo se apagou, e o cordeiro que foi sacrificado nem foi consumido, porque o fogo não pôde contê-lo, a morte não pôde contê-lo, o inferno não pôde contê-lo. Você pode entender isso? O significado disso? Quando Jesus estava no meio daquela fornalha, todo o furor do fogo foi contra ele. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não sentiam nem o calor, porque o fogo estava satisfeito pela presença de Jesus. Que presença é essa, meus irmãos? Quando ele estava no inferno, ele prega para condenados e os resgata de lá do inferno. Quem é este homem, meus irmãos? Como alguém pode se comparar a ele? No lugar onde há choro e ranger de dentes, qualquer um de nós, Deus livre e guarde, que fosse lançado no inferno, estaria gritando e terrível em agonia eterna. Jesus estava pregando. É brincadeira. E tem gente que fala: eu não posso pregar nesse lugar, o pessoal lá não vai gostar. Olha o que Jesus faz. O anjo do Senhor estava na sarça. Que presença é essa? E pela primeira vez na Bíblia,
a palavra kadosh foi usada. Ele fala, tira as sandálias, porque eu sou separado. É o que ele disse para Abraão. Abraão tira as sandálias e cobre o rosto, porque não consegue olhar para a presença de Jesus. Moisés, desculpa. Já tem uns minutos que eu estou confundindo o nome. Vocês me corrigem, meus irmãos. Moisés cobre o rosto, tira as sandálias. Ele não consegue olhar para a presença de Jesus. A presença é forte demais naquele lugar. O fogo nem consegue consumir a sarça, ele está satisfeito com a presença de Cristo. E ele revela o que deve ser feito. Mas ele revela o que deve ser feito. Porque quando Moisés vê a sarça, ele novamente pergunta o porquê a sarça não se queima. Ele não vai entender isso. Jesus também vai falar para ele o que ele deve fazer. Você deve ir até o faraó. Você deve mostrar tal e tal sinal. O faraó não vai libertar o povo. Ele fala, o faraó não vai libertar o povo. Até que eu jogue sobre o Egito as pragas. Você acha que Deus não sabia? Deus já sabia de tudo. E depois das pragas, ele finalmente vai libertar o povo. E aí tu pega o povo e volta para esse monte, onde tu vai me adorar. Porque Deus planejava entregar os mandamentos e a lei para ele naquele monte, depois dele tirar o povo do Egito. E ele já conta tudo. Dessa vez, Moisés até questiona, mas ele não pergunta mais o porquê. Ele obedece, porque ele viu a Jesus. E finalmente, meus irmãos, começa um tempo de maturidade para Moisés. 40 anos de infância, 40 anos de adolescência. Finalmente, aos 80 anos, se começa a maturidade de Moisés. Moisés sai daquele encontro diferente. Ele sai diferente. Ele fala, eu encontrei Deus. E ele pergunta, quando eu os disser, quem me enviou, o que eu direi para eles? Vocês lembram que lá no final da infância deles, alguém perguntou para ele assim, quem te colocou como juiz sobre nós? Quem te disse que tu nos lideraria? E ele teve que comer calado essa daí e voltar, porque ele não tinha recebido autoridade de Deus para realizar o que deveria ser realizado, apesar de conhecer o que Deus queria na vida dele. Ele sabia, Deus quer que eu liberte o povo, Deus quer que eu lute pelo meu povo, Deus me colocou nessa situação porque Ele quer isso, porém ele ainda não tinha recebido dos céus a autoridade de Deus. Vocês lembram lá em Pentecostes, o que é que Jesus falou para o povo? Olha, permaneçam em Israel, permaneçam escondidos, até que do céu lhe venha a autoridade e poder. E aí sim, chegará o tempo maduro de Deus, para que vocês possam sair e pregar. O tempo maduro de Deus, que nós chamamos de tempo Kairos. Kairos, na verdade, é o nome de um deus grego, filho de Zeus. Na verdade, ele é um filho bastardo de Zeus, que Zeus teve fora do casamento, com a deusa da prosperidade. E esse filho de Zeus, ele só não era mais rápido do que Mercúrio, e ele só não era mais inteligente do que Atenas. Então ele era extremamente rápido e extremamente inteligente. E ele era quase completamente careca. Ele só tinha um tufo de cabelo na frente aqui. Ele inventou o corte cascão. Está tudo lá. Há muito tempo atrás. E por ele ser extremamente rápido e extremamente inteligente, era muito difícil pegá-lo. E tinha mais, ele corria pelado. Ele corria pelado. Por isso era extremamente difícil pegar Kairos. E pegar Kairos para os gregos significava segurar o tempo oportuno, ou o momento certo.
Porque para você acertar o bote no segundo Deus mais rápido e mais inteligente, na hora que ele está passando, correndo pelado, o único lugar que você conseguia segurar dele era no tufo de cabelo. Daí os gregos diziam que o tempo kairos era o tempo oportuno, o tempo correto das coisas. Na verdade, quando os hebreus falam do tempo de Deus, eles chamam de tempo de Deus. Era o tempo de Deus. E é por isso que eu trago essas palavras todas para vocês. Porque me assusta, meus irmãos, o tempo de Deus. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. O nosso tempo é também dado nome de outro Deus, na verdade um titã grego, Cronos, que coordenava com as batidas do seu coração, com a sua respiração, a passagem do tempo. Então nós vemos, se passou 40 anos até que Moisés chegou em tal estágio. Se passou 40 anos até que Moisés chegou a tal estágio. De novo. Agora são mais 40 anos até o próximo estágio de Moisés. E Deus está só esperando. Eu vou esperar Moisés entender o seu propósito. Quanto tempo passou? Não importa. Sabe por quê? Porque Deus não conta os anos. Deus não conta os anos. Ele não conta os dias. Não faz sentido para o eterno minutos, segundos, horas, dias, tempos. E daí? Agora ele entendeu. Eu preciso que ele tenha maturidade para aceitar. Quanto tempo vai demorar a maturidade para aceitar? 40 anos. Não tem problema para Deus. Meus irmãos, se Deus tivesse pego Moisés aos 40, eu tenho certeza que ele encontraria alguém com muito mais vitalidade, com muito mais vontade, para aceitar a obra que ele tinha na vida de Moisés. Ou você prefere contratar uma pessoa com 40 ou com 80? Me responde aí, com sinceridade, sem hipocrisia. Você vai preferir contratar uma pessoa com 40, né? Rapaz, esse daqui vai render mais tempo na empresa. Esse daqui vai dar mais certo. Não Deus. Deus prefere chamá-lo no tempo oportuno. E é só isso. O tempo oportuno de Deus não tem a ver com a minha idade, com a sua idade, com o meu estudo, com o meu entendimento das coisas, com quão forte eu sou, com quão rápido eu sou, com quão inteligente eu sou. O tempo oportuno é o tempo oportuno para Deus. O tempo para Deus. Não é o tempo oportuno para você. Não é o tempo oportuno para mim. É o tempo oportuno para Deus. E olha o que é que vai acontecer. Moisés agora, ele já sabia da sua missão. Ele já sabia para que ele tinha sido chamado, e agora ele sabe o que deve ser feito. Vejam só, meus irmãos, ele não sabe o porquê deve ser feito, ele não sabe como vai ser feito, mas a maturidade espiritual diz que nós temos que nos contentar em saber o que vai ser feito, porque se nós ficarmos buscando como Deus vai fazer, ou por que Ele vai fazer, a gente não sai do lugar, ainda não rompeu-se uma adolescência. Porque Deus não me conta, e Deus fala, e você tem que entender o porquê. Olha o que acontece com Maria ali, menos de 15 anos, chega o anjo para ela, e fala, olha, eu vou te contar o que vai te acontecer. E depois que conta, ela não entende nada, fala, como pode ser isso? E o anjo não explica para ela, só fala para ela, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, apenas creia. Isso lá é resposta, meus irmãos. Já pensou, alguém chega para você e fala, rapaz, tem um gigante aí, 3 metros de altura, armado até os dentes, vai lá, luta com ele, porque ele está falando mal de Deus. E você fala, eu? Fala, vai lá, luta com ele, você vai vencer. A pergunta mais óbvia que você vai fazer é,
como que eu vou vencer? Como? Você aceitaria essa resposta do anjo? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E aí você falava, tá bom, me dá a espada aí, ou o que seja aqui, um pedaço de pau e uma pedra, eu vou lá lutar com ele. Quem faria isso? Tem uma multidão querendo ouvir uma pregação, um estádio inteiro, 40 mil pessoas, alguém vira para você e fala, vai lá você, prega para eles. Você fala, eu? Mas como que eu vou fazer isso? Você aceitaria essa resposta? Alguém acabou de morrer. Alguém vira para você e fala, vai lá, ora para ele precisa ressuscitar, ora aí para ele ressuscitar. E você fala, eu vou orar para ele ressuscitar, eu nunca orei nem para alguém sarar de uma dor de cabeça. Vai, ora para ele ressuscitar. E você pergunta, como que eu vou fazer isso? E a pessoa te responde da seguinte forma, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, vai lá e ora. É necessário uma maturidade espiritual para aceitar o que vai acontecer, sem saber como vai acontecer, nem por que está acontecendo. Uma maturidade que Moisés não teve aos 40 anos. Mas Deus é longânimo, Ele não tem pressa. O tempo de Deus é de Deus. Agora, meus irmãos, sabe quem tem pressa? Eu e você. A gente tem pressa. Deus não. Nada pode impedir o tempo de Deus. Se Jesus for voltar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 2000 anos, certo é que Ele voltará. Nada vai impedir que Ele volte. Os seus planos vão se realizar. O seu desejo vai se cumprir. Quem tem pressa sou eu e você, porque o nosso tempo aqui é limitado. Moisés, pela graça de Deus, vive até os 120 anos. E eu, quanto tempo viverei? Quanto tempo eu tenho para cumprir a vontade de Deus? Para lutar as batalhas que Ele colocou em minha frente? Para atravessar os desertos que tenho que atravessar até chegar na terra onde Ele me prometeu? Quanto tempo você tem para executar o ministério que Deus planejou na tua vida? Entenda que nós vivemos em um tempo que vai passando e nos engole. Eu não estou aqui para que você se preocupe com o seu passado, eu falo isso para que você pense no seu presente, porque agora é tempo oportuno para fazer a vontade de Deus. Quem perdeu de não ter entendido isso aos 40 não foi Deus, porque a vontade de Deus foi feita da mesma forma, mas foi Moisés, que desperdiçou a sua juventude no deserto como um fugitivo. Agora ele vai passar 40 anos no deserto, de novo, 40 anos no deserto, no mesmo deserto, não como fugitivo, mas como pastor, como líder daquele povo. Moisés estava no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. É ou não é? O que é que Moisés estava fazendo durante os primeiros 40 anos no deserto? Pastoreando ovelhas. E depois ele passa no mesmo deserto, mais 40 anos, fazendo o quê? Pastoreando ovelhas. A única diferença é que no versículo 1 do capítulo 3 de Êxodo diz que ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. E da segunda parte, ele apacentava o rebanho de Deus, seu pai. Eu acho que, em geral, a pessoa prefere trabalhar para o pai do que para o sogro. Em geral. Ainda mais quando este é o Pai Celestial. Nós temos trabalhado, às vezes muito, para aquele que não pode nos gratificar com a eternidade. Ele passou no mesmo lugar. Por quê? Porque Jesus tinha falado para ele lá na sarça, olha, depois de libertar o povo, me encontra aqui novamente. Só para vocês entenderem, meus irmãos, esses últimos 40 anos de Moisés, ele já tinha alcançado a maturidade.
Porém, ele ainda passa 40 anos no deserto. Ainda passa 40 anos no deserto. Mas é interessante, porque a distância da capital do Egito até a terra de Canaã é de 425 quilômetros aproximadamente. Se você pensar que o povo estava viajando com todo aquele peso, criança e coisa e tal, e que eles pararam alguns dias lá no monte, 3 dias deveria ser a parada inicial, acabou ficando mais, mas vamos considerar esses 3 dias, e que tem alguns sábados que eles não poderiam viajar no sábado, essa viagem poderia ser feita em 40 dias. 40 dias. Dá uma média de dia produtivo de 12 quilômetros de viagem por dia. Porque você estava levando um bocado de bicho, um bocado de criança, um bocado de cesto, armar, desarmar a tenda. 40 dias dava para atravessar o deserto. Quanto tempo demorou para atravessar o deserto? 40 anos. Mas o cara já tinha alcançado a maturidade. Ele não era mais rebelde. Ele já tinha entendimento de Deus. Poxa, eu passei 40 anos no deserto. Por causa da minha rebeldia, por causa da minha falta de entendimento. Foi sofrido, foi difícil e eu venci. Eu finalmente entendi a vontade de Deus para a minha vida. E aí Deus falou, olha, para onde você vai? E tem uma diferença bem sucinta. Eu vou aqui falar um português mal dizido, mas é de propósito para você entender. De para onde ele vai e para onde ele está indo. Porque ele está indo para Canaã. Mas na verdade, para onde ele vai? Para o deserto. Porque para chegar até Canaã, é necessário passar por um deserto. Mas eu pergunto, Moisés já alcançou a maturidade? Ele já passou antes pelo deserto dele. E agora, por que ele está pelo deserto? Ele está no deserto por amor ao povo. Porque ele já tinha alcançado a maturidade dele. Se fosse só por Moisés, Deus podia mandar uma carruagem de fogo e buscar ele, como fez com Elias. Ele já tinha uma proximidade muito grande de Deus. Ele já tinha cumprido o entendimento na sua vida do propósito de Deus. Mas ele ainda precisava cumprir até que o povo ficasse preparado. Então ele passa os primeiros 40 anos no deserto por causa dele. E depois, e por isso que eu falo que ele passa como pastor, porque só um amor desse, meus irmãos, ele passa mais 40 anos no deserto por amor ao povo. Por amor ao povo. No mesmo deserto, fazendo a mesma coisa, mas com uma maturidade diferente. Para progredir no tempo de Deus, não importa os anos. Tem gente que começou a pregar ontem e já está lá na frente, porque entendeu mais rápido a vontade de Deus. Tem gente que entrou na igreja agora e já está cantando, já está com ministério, já está querendo, já está correndo atrás. Com cuidado também, para não fazer com suas próprias mãos, mas sendo revestido do poder de Deus. E aí às vezes a gente pergunta para alguém, você está num deserto? Tem algum deserto na sua vida? E vai ter gente que vai falar assim, não tem deserto nenhum na minha vida, está tudo bem. Então talvez você ainda esteja na infância. Você ainda esteja na infância. Você ainda não entendeu o propósito de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque não há como alguém estar agindo contra o inferno e o inferno não retaliar ele de alguma forma. Não tem como. Quando a pessoa entende o que Deus quer para ela, começa a trabalhar, o inferno vai se levantar. Ele vai querer destruí-la, ele vai querer oprimi-la de alguma forma e vai ter um levante. Sempre que vamos falar de Deus, sempre que vamos pregar, sempre que vamos nos dedicar a algo especial, um evento, o inferno se levanta. Há um deserto a passar. Se não tem deserto, há de suspeitar que ainda está na infância e não entendeu o que Deus quer.
É natural que se passe pelo deserto. Todo metal puro tem que passar pelo fogo. Aquilo que é separado. Olha a sarça. Ela está no fogo. O fogo não está ali para consumir a sarça. Ele está ali para torná-la especial. Para tornar aquele lugar santo. Para chamar a atenção de Moisés. Para chamar a atenção de quem está lá fora. Para chamar a atenção de quem está distraído. E talvez só por curiosidade, quando o fogo de Deus está tomando conta da tua vida, quando a tua vida está em chamas por Deus, alguém vai olhar para você como Moisés olhou para aquela sarça ardente e falar assim: meu irmão, tu está no meio do fogo, tu não se consome. Essa chama não apaga. Isso não te faz sofrer no meio do deserto. E a presença de Cristo te sustenta. Como Paulo disse, eu aprendi a estar contente em todo momento. Cristo me basta. Esta chama a atenção. O próprio nome já diz. Ela chama a atenção. Por que está pegando fogo? Não, meus irmãos. Porque pegar fogo, toda sarça pode pegar fogo. Porque pegar fogo, qualquer palha pode pegar fogo. Ela chama a atenção porque ela não se consome. O fogo é perpétuo, ele não apaga, e é isso que chama a atenção. Porque muitos aparecem como fogo de palha, fazendo zoada, fazendo coisas, e logo se apagam. Este fogo não chama atenção. Talvez por alguns minutos, para se aquecer, alguém se aproxime dele. Ai, está quentinho aqui, está bom aqui, calma aí, já apagou, vamos atrás de outro. Mas aquele que está submerso no óleo, como na lamparina, o fogo não se apaga, porque a unção providencia combustível para o fogo tão rápido que não queima o pano. Isso é entendimento de Deus. Por isso que as 5 outras virgens falou: olha, nosso fogo vai se apagar, porque o óleo está acabando. E foram chamadas de tolas, falaram: vamos buscar óleo rápido, antes que apague. Mas não deu tempo delas buscarem o óleo, porque elas não estavam vigiantes. E quando o óleo se apaga, a primeira coisa que acontece com a lamparina é o quê? Quando o óleo acaba? O quê? Ela consome o pavio. O pavio destrói, ele morre. Antes do fogo apagar, ainda sai luz. Alguém fala: não, fulano ainda é crente. Não, fulano ainda prega, ainda canta. Olha, ainda tem aquilo. Não, olha, ele ainda está ativo dentro da igreja. Mas na verdade o óleo se acabou, o que está queimando ali é o pano. E logo não sobra nada além de cinzas. Ele está morrendo por falta de unção. Porque acabou o azeite da lamparina. Confunde ao homem, mas não confunde a Deus. O mistério de Deus. Ele consegue ver dentro da lâmpada e falar: não, o que queima aí não é unção. É isso que acontece com Moisés quando ele se lança sobre aquele egípcio e o mata. Tinha fogo, tinha fervor, mas não era unção. E não deu certo, porque não era unção. Nós precisamos ser revestidos do poder de Deus, para que possamos fazer aquilo que Ele nos chamou para ser feitos. Nós precisamos encher as nossas lâmpadas de óleo de Deus, para começar a maturidade e o entendimento do que Ele quer fazer em nossas vidas, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação. É necessário uma preparação, é necessário um desenvolvimento, um amadurecimento espiritual. Não adianta chamar por fogo se você não tem óleo para queimar o fogo, porque o fogo vai te consumir, você não vai aguentar. Olha o que Moisés faz. Moisés fecha a cara, ele cobre o seu rosto, ele bota um pano na frente: eu não posso olhar para isso, eu não posso olhar para isso, porque a presença de Deus está ali e eu não tenho unção. Ele se esconde diante de Deus.
E ele está diante de uma arvorezinha pegando fogo, é uma arvorezinha só que está pegando fogo, mas ele esconde a cara. Mais tarde ele volta para o monte, um povo atrás dele, e em cima do monte há uma nuvem de fogo, raios caem no monte o tempo todo. Ele fala, vamos, o povo olhou para aquele monte e falou, a gente subir aí de jeito nenhum, com certeza morreremos. E Moisés sobe sozinho, olhando para aquilo, meus irmãos. São níveis, espirituais diferentes. Ele estava aqui, agora ele está cá em cima, uma maturidade espiritual. Ele não conseguia olhar nem para uma sarça pegando fogo. Agora o monte inteiro está em chamas. E Moisés está subindo o monte. Porque agora tem unção suficiente para absorver o impacto do fogo espiritual. A lamparina não vai se apagar. O pano não vai se consumir. Porque a unção chega mais rápido. Ele sobe o monte, ele fala com Deus, Deus escreve nas pedras, ele desce, e quando o povo olha para Moisés, o que é que o povo faz? O povo cobre o rosto. Não consigo olhar para Moisés. Eu não consigo olhar para Moisés. E o povo foge da presença de Moisés. Moisés é um velhinho de 80 e poucos anos. O povo foge da presença dele, um bando de marmanjo, porque eles estavam em pecado, e Moisés desceu o monte. E o povo começa a se esconder e correr. E ele pergunta para Arão o que aconteceu. Arão não consegue olhar para o rosto de Moisés. Ele fala, Moisés, o teu rosto brilha tanto, que eu não consigo olhar para ti. Porque uma lamparina com muito óleo, a chama dela é muito forte. No Egito, tinha um farol em Alexandria, não no tempo de Moisés. E ele era aceso a óleo de baleia. E a sua chama podia ser vista a quase 100 quilômetros. E o tecido do farol não se consumia, porque ele estava embebedado em óleo. Era tão forte que a pessoa que acendia o farol não poderia olhar diretamente para o farol. Assim era o rosto de Moisés. Moisés estava cheio do poder de Deus. Meus irmãos, há pouco tempo atrás ele não conseguia nem olhar para a sarça. Ele aprendeu mais naquele pouco tempo, talvez 1 ano, talvez 2, do que nos 80 anos que ele foi ensinado de toda a ciência do Egito e toda a história do Gênesis. Não porque a história do Gênesis não contém poder, porque é a palavra de Deus e o poder está nela, mas porque a presença de Deus é o que realmente torna diferente as coisas. Eu já vou terminar, eu queria que vocês se colocassem de pé. E ele entende tanto sobre essa presença de Deus, que Deus fala, siga o caminho, Moisés. E ele fala, não, de forma alguma, sem a tua presença, eu não saio daqui. E Deus disse, não se preocupe, eu vou colocar uma nuvem de fogo na tua frente. Uma nuvem de fogo na tua frente significa que todos os teus inimigos e tudo que se opor a ti e ficar no teu caminho vai ser queimado. E Moisés diz, eu não quero uma nuvem de fogo na minha frente, eu quero a tua presença. E Deus fala, não te preocupe, porque vai cair comida do céu todos os dias, e vocês vão poder se alimentar, e a tua prosperidade é garantida, e tu não vai precisar fazer nada pelo teu alimento. Mas Moisés já estava no nível de espiritualidade que ele falou, não quero saber de provisão diária. Deus veste os passarinhos e as plantas, eu sei que Deus vai cuidar de mim, mas o que eu realmente quero é a presença dele comigo. Não me importa se essa terra vai emanar leite e mel. E Deus fala, vá
E você vai me encontrar lá em Canaã, a terra que emana leite e mel. E Moisés fala para ele: meu irmão, Canaã era tão incrível que só um cacho de uva precisou de 2 homens para carregar. Imagina, um cacho de uva, 2 homens carregando. Eu não sei se eram uvas gigantes ou se tinham centenas de uvas no cacho. Mas a verdade é que é uma coisa incrível. Mas Moisés já tinha entendido e falou: não, sem a tua presença, eu não quero ir até Canaã. Eu prefiro ficar aqui no monte, no meio do deserto, como estive 40 anos, e como ficarei os 40 próximos, e talvez toda a eternidade, mas na tua presença, Senhor. Olha, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: se a própria Nova Jerusalém descesse do céu naquele momento, e aquelas ruas de ouro sentassem na frente de Moisés ali, e os portões de pérola se abrissem, e ele visse toda a glória da cidade preparada por anjos, e Deus falasse com ele: adentra aí. Sabe o que Moisés diria? Não, eu não quero ir para lá, se a tua presença não estiver ali. Não, nem os céus me satisfazem, nada me satisfaz, porque eu tive contato com Cristo Jesus. Sabe, seria melhor eu estar lá no inferno com Cristo quando Ele esteve lá, do que na glória sem Deus. Não, eu não quero adentrar nesse paraíso eterno se não for para estar com Jesus, porque a glória deste lugar me consumiria, e depois de um tempo viraria tédio, e eu não teria sentido em viver. Você já viu naquele filme Matrix que primeiro as máquinas fazem um paraíso e as pessoas começam a se matar porque não tem sentido na vida? É este o paraíso sem Cristo Jesus, porque Ele é a luz do mundo, Ele é a própria vida, Ele é a luz dos homens. Mas a presença de Deus renova-se a cada manhã a nossa vida. E o deserto agora para Moisés não é mais um lugar de dor, não é mais um lugar de sofrimento, não é mais um lugar de tristeza. Ele não está ali como um fugitivo, agora ele está ali como embaixador, como enviado, como servo do Senhor. Agora é um sorriso no seu rosto. É onde eu estou indo, mas para onde estou indo? Estou indo para a glória. Olha, meus irmãos, o próprio Estevão reconhece, antes de ser apedrejado, lá em Atos 7, aquele mesmo Moisés, em quem perguntaram: quem te enviou para reinar sobre nós, ou para mandar sobre nós, ou para ser juiz sobre nós? Aquele mesmo Moisés agora foi enviado pelo Eu Sou. Ele mesmo profetizou coisas incríveis, ele mesmo guiou o povo através do mar até a Nova Canaã, e agora é reconhecido. E vocês não conseguem entender essas coisas, e por isso nos perseguem, e o povo começa a apedrejar ele. Ele veio para o povo, e o povo não o recebeu, assim como Cristo. E quando ele começa a ser apedrejado, Estevão olha para os céus, e ele não sente dor. Muito pelo contrário, ele fala: olha, eu vejo Jesus sentado ao lado do Pai, me recebendo na glória. E daí que eu abri mão dessa minha vida terrena, eu quero abraçar a glória, eu quero abraçar aquilo que Deus tem para mim. E ele morre, assim como Moisés morreu depois de 40 anos. E quando eles morrem, eles finalmente chegam aonde estavam indo, para os braços do Pai. Aonde nós estamos indo? O caminho de lá passa por um deserto. Não tema,